Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Eu quero compartilhar uma palavra que faz um tempo que está no meu coração e também faz parte dos materiais que vão ser trabalhados nos GCs. Então, depois dessa pregação, a gente vai disponibilizar o PDF para vocês, para que vocês trabalhem nos GCs, amém? Se eu fosse dar um título a esta mensagem, se eu fosse dar um título não, né? Eu dei um título a essa mensagem. Reencontro e reconhecimento seria o título, aliás, é o título. Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você pode repetir o final? Tudo foi criado por meio dele. Amém. Grave essa mensagem no seu coração. Bom, quando eu estava estudando este assunto, eu me deparei com alguns assuntos que eu estava estudando na minha pós-graduação e na faculdade, e realmente um assunto que muito despertou meu coração e que Deus começou a falar comigo sobre a nossa busca pelo conhecimento, e a gente percebe que essa busca pelo conhecimento é inata da natureza humana. Então o ser humano ele tem uma inquietação profunda na sua alma, e ele tem um desejo, um impulso de conhecer, um desejo que é intrínseco ao ser humano, de conhecer de si mesmo, de conhecer o mundo, de conhecer as coisas e principalmente conhecer a Deus. E todos os homens, por sua natureza, desejam conhecimento. Isso é tão verdadeiro que quando você pega uma criança pequena que está acompanhando você, você sai com ela, vai no shopping, ela fica te perguntando: o que é isso? Por que isso é assim? E você responde uma vez, você responde. Chega na metade do dia, você diz: cara, eu já te expliquei 1000 vezes a mesma coisa. E eles continuam. Tenho 2 sobrinhos, João Pedro e Joaquim, e o tempo todo: o que é isso, titio? E faz parte da natureza humana esse desejo pelo conhecimento. Todos nós temos um desejo assim. E a tradição cristã, ela vai sintetizar muito bem essa busca numa frase poderosa de Santo Agostinho, em que ele diz o seguinte: que eu me conheça e que eu te conheça. Então, se existem 2 conhecimentos que o ser humano busca, que o ser humano deseja, o primeiro é conhecer a Deus, o segundo é conhecer de si mesmo. E o que Agostinho, que é um importante pensador dentro da tradição cristã, ele queria nos ensinar com essa afirmação? Ele queria dizer a seguinte coisa: que conhecer a Deus e conhecer a si mesmo são 2 movimentos na mesma direção. Não se trata de caminhos diferentes, mas é uma jornada única. Então, o ser humano só pode se compreender verdadeiramente quando ele olha para Deus, quando ele olha para Jesus. E por que isso é tão verdade? É porque Deus é a fonte de vida, Deus é a fonte da existência. Então, não é apenas um conhecimento quando nós falamos daquele tipo de conhecimento psicológico, de temperamento. Eu sei que eu sou fleumático, eu sei que eu sou colérico. Não, nós estamos falando de um tipo de conhecimento que é um conhecimento ontológico, que fala de quem nós somos na nossa essência. A razão por que nós somos criados, de onde a gente vem, para onde a gente vai, qual o nosso propósito, por que nós estamos aqui na Terra. E quando nós nos aprofundamos nessa busca, nós percebemos que essa busca, às vezes, pode ser uma busca vazia, se não tem um elemento fundamental que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Então, a interioridade humana não é um fim em si mesmo. Quando nós falamos sobre se conhecer, nós não estamos falando sobre nós. E quando nós falamos se conhecer a partir de uma perspectiva cristã, nós estamos falando sobre um lugar de encontrar a Deus. E este lugar é dentro de mim, é dentro de você. O lugar que Deus escolhe para nos encontrar não é aí afora.
A gente tem um encontro aqui nos cultos, sim, a gente tem um encontro na congregação dos santos, há um momento do derramar da glória de Deus, da presença de Deus, mas se existe um lugar que Deus deseja habitar, é dentro de mim e é dentro de você. Então, quando nós entendemos que essa busca de se conhecer é também preparar um lugar de encontro, nós entendemos que olhar para nós, olhar para a nossa existência, olhar para quem nós somos, deve ser visto com um olhar de honestidade. Porque quando nós olhamos assim, nós não vamos encontrar apenas de nós mesmos, mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós encontramos algo maior. Nós encontramos alguém que sustenta a nossa existência. Nós encontramos perguntas sobre Deus, sobre o nosso propósito, sobre o porquê que nós estamos nesta terra. Então, o autoconhecimento nesse sentido, quando ele é conduzido pela graça de Deus, ele nos leva a um lugar de iluminação da mente, um lugar de metanoia, um lugar de transformação. E o homem, a partir daí, ele começa a se entender quem ele é a partir de uma perspectiva bíblica. É verdade que, antes mesmo da teologia cristã, fazer esses questionamentos e buscar esse tipo de conhecimento sobre Deus, sobre quem nós somos, a filosofia já havia percebido esse movimento, esse tipo de questionamento, e buscando um fundamento da realidade, o que nos constitui, o que nos sustenta, quem está por trás disso tudo, quem é o motor que dá início, que dá a causa primeira. E essa visão de mundo, esse questionamento, nós vamos ver a partir do período pré-socrático até Aristóteles, uma busca constante do ser humano em querer saber qual que é o princípio originário de todas as coisas. Então, de onde que veio o mundo? Por que o mundo foi feito? Foi feito em 7 dias? Qual a razão disso tudo? Por que esse animal tem pelo? Por que esse animal é pelado? Por que eu sou assim? Esse tipo de questionamento e a razão disso tudo sempre foi presente na história da humanidade. Mas o texto que nós lemos de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, ele apresenta um fundamento para todas as coisas. E o fundamento está no texto que nós lemos, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em quem foi criado todas as coisas? E essas coisas foram criadas tanto no céu como na terra, ou seja, ele vai dizer que são coisas visíveis, coisas que estão neste mundo e coisas também que estão fora deste mundo que nós não conseguimos perceber. As coisas invisíveis também foram criadas por Deus e todas as coisas que foram criadas por Ele, por meio dEle, encontram em Deus um propósito, encontram uma razão. Então, por mais que os filósofos tinham questionamento a respeito de qual era o fundamento da realidade e formulavam perguntas a respeito da vida, eles não conseguiam alcançar plenamente o Deus pessoal das Escrituras. Embora a filosofia, os filósofos trouxeram algo que foi muito importante, que era formular as principais perguntas sobre a existência humana. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Eles não conseguiam responder de forma definitiva. A verdade é que esses questionamentos que estavam no mundo, eles tinham um propósito. Eles não foram feitos à toa. Eles tinham uma razão. E funcionava como uma espécie de preparação. Eles não entregavam a resposta final, mas eles despertavam o conhecimento, a consciência humana para algo maior, para um salto de fé, para algo que é transcendente, para a ideia que nós temos hoje de Deus. E isso é tão verdadeiro que a tradição cristã vai reconhecer este papel da filosofia. Na seguinte frase, dizendo: a filosofia foi vista como uma espécie de guia, conduzindo o pensamento humano até o limiar da revelação. Mas ela foi uma espécie de guia, mas ela não tinha totalidade, ela tinha um limite.
porque a nossa razão, ela é afetada pelo pecado. Então, ela não é o suficiente para alcançar a verdade absoluta, a verdade plena de todas as coisas. É verdade que nós temos uma distinção entre o que nós chamamos de revelação natural e teologia natural. A revelação natural é quando nós olhamos para a natureza, nós olhamos para o céu, nós olhamos para o mar, nós olhamos para os ecossistemas e vemos que tudo isso é um todo ordenado. Tudo isso é belo, tudo isso é bonito, isso nos encanta. E esta revelação natural, ela nos remete à ideia que existe alguém por trás, existe uma força por trás, existe um Deus por trás, mas ainda assim não revela quem criou todas as coisas. A verdade é que se a gente sair na rua e a gente tentar apresentar Jesus para uma pessoa e a gente chega nela e diz, você acredita em Deus? Ela vai dizer, sim, eu acredito. Em que Deus você acredita? Eu acredito naquele Deus que está no céu, aquele que criou todas as coisas. E você pergunta, mas Jesus você conhece? Você reconhece Ele como Deus? E Ele vai dizer, olha, esse Jesus da forma como você apresenta como Deus, para mim não faz muito sentido. Talvez Ele seja só o Filho de Deus, mas Ele não é o Deus que é o fundamento das coisas. As pessoas dizem que acreditam em Deus quando elas olham para a realidade e tudo aquilo faz sentido. É necessário existir um Deus que sustenta todas as coisas? É. Nós não podemos negar isso, porque isso vai contra a razão. Deus é real. Deus existe. Deus criou o mundo. Isto está diante dos nossos olhos e nós não podemos negar isto. Mas essa revelação natural ainda não explica o todo. Nós temos também outro conceito que nós chamamos de teologia natural, que é aquilo que a filosofia faz, é questionar, especular para saber o que está por trás da criação de tudo. Mas ainda assim esse tipo de conhecimento, por mais que conduza, não é um fim, não aponta. Era necessário uma revelação especial. Era necessário uma mensagem diferenciada que iluminasse o entendimento humano. Esta revelação especial nós chamamos de Evangelho. O Evangelho é a mensagem da transcendência. E esta verdade está presente durante a história da igreja em um nome que nós chamamos de Eusébio de Cesareia. Este homem, ele escreveu uma obra, em uma das suas obras, ele escreve o seguinte, que tanto na história de Israel, quanto na cultura dos gentios, foram orquestradas por Deus uma preparação para a mensagem cristã. Deus não deixou os gentios no escuro. Os judeus tinham a luz da revelação direta, profetas e leis. Os gentios tinham a luz da razão, a filosofia. E essa é uma perspectiva teológica e histórica muito interessante, que busca explicar como Deus se comunicou com diferentes culturas. É evidente que Deus se revelou com uma revelação especial para Israel, que se concretiza em Cristo. Mas durante anos, a humanidade não tinha acesso a essa revelação. Mas isso não significava que Deus estava em silêncio. Deus ainda estava instigando a alma do ser humano, o seu intelecto a buscar uma verdade absoluta. Não é uma verdade política, não é uma verdade apenas de cunho filosófico, mas é uma verdade existencial. Existe um Deus. Se existe um Deus, quem é este Deus? É isto que Paulo vai tentar sintetizar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando ele está em um lugar em que há muitos filósofos e muitos homens com conhecimento, e ele vai elogiar a própria filosofia grega, e ele vai se utilizar de alguns elementos para falar a respeito da busca da humanidade pelo um Deus, e ele vai dizer assim, vocês estão como alguém que tateia no escuro, buscando uma revelação. O que Paulo está dizendo para uma sociedade, para um mundo que não conhecia uma revelação especial, que não conhecia Jesus, que a busca deles era uma busca que fazia sentido, era uma busca real, mas era uma busca que era limitada, porque ela não era orientada por uma revelação de quem era Jesus.
Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai se utilizar de elementos de um filósofo chamado Epimênides, ao construir a sua argumentação a respeito disso, que nós vemos na expressão, nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. O que Paulo queria dizer com isso? Ao usar esse trecho de uma poesia, quando ele diz o seguinte: nele vivemos, em Deus vivemos, é porque Deus é a única fonte de vida. Nele nos movemos, é porque Deus sustenta toda a atividade humana. Nele existimos porque Deus é o fundamento de todas as coisas. Deus é o fundamento da realidade. O que Paulo faz é atravessar a razão humana, atravessar a filosofia, atravessar a teologia e chegar no Evangelho para apresentar a Cristo. E é o que ele diz no capítulo 17, no versículo 31 de Atos: o Deus que sustenta tudo, agora chama todos vocês ao arrependimento por meio de Cristo ressuscitado. Paulo poderia ficar apenas em argumentos humanos. Paulo poderia tentar fundamentar a sua lógica, o seu pensamento apenas na filosofia, ou poderia se buscar de conceitos teológicos mais rebuscados, mas ele atravessa tudo isso e trata tudo isso como algo pequeno diante da revelação do Evangelho, que é apresentar Jesus. Paulo diz: vocês buscam uma razão, vocês buscam uma fonte de vida, vocês buscam um fundamento, vocês querem saber quem vocês são, de onde vocês vieram e qual o propósito de vocês. Eu apresento para vocês, a razão de vocês estarem aqui é Cristo. O seu propósito se encontra em Jesus. Quem você é se encontra em Cristo. Cristo é o ápice da revelação. Cristo é a verdade absoluta. Não existe outro fundamento fora de Jesus. Não existe outro fundamento além de Jesus. Em Jesus nós entendemos que a busca que a humanidade tinha sobre saber qual era a razão, ela se esgota. Porque não existe mais verdade que precisa ser buscada agora, porque existe uma revelação clara. Existe o Filho de Deus. É por isso que quando nós falamos que Jesus é a religião verdadeira, é enquanto os homens buscavam através do conhecimento saber quem era Deus, agora o próprio Deus, ele desce à terra e se manifesta. É por isso que Jesus, nas suas palavras, dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque Ele é o fundamento da nossa existência. E Paulo continua explicando: eu poderia fundamentar a minha mensagem exclusivamente na razão, na sabedoria humana, mas eu escolho fundamentar a minha verdade, a minha pregação na cruz de Cristo. É o que a palavra de Deus vai dizer, que os judeus, eles pediam sinais, os gregos pediam a sabedoria, mas a palavra de Deus vai dizer que para os judeus, a palavra da cruz é como loucura. Paulo, ele tinha uma certeza, que a mensagem do Evangelho era muito maior do que apenas consequências lógicas. Não era necessário apenas fazer sentido, não porque a razão fosse inútil, mas porque ela era insuficiente diante da necessidade que o ser humano tinha. Então, por mais que a filosofia grega fosse um paliativo, apontasse caminhos para que o ser humano pudesse talvez se sentir bem, ainda assim essa verdade não resolvia o problema que o ser humano tinha. O ser humano necessitava de uma redenção. E a partir daí, dentro da visão cristã, nós construímos o que nós chamamos de ideia de cosmovisão.
Toda pessoa, consciente ou não, ela vai interpretar o mundo a partir de certos pressupostos, de axiomas, de dogmas, que ela vai considerar como uma verdade absoluta. E a partir desses pressupostos, ela vai se utilizar como se fossem lentes para responder as mesmas perguntas. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Mas a verdade é que uma cosmovisão distorcida, ela nos dá respostas erradas. Mas o que o Evangelho apresenta a respeito da existência, sobre quem é o ser humano, de onde que ele veio e qual é o seu propósito, a visão cristã apresenta uma resposta coerente. É o que nós lemos em Gênesis quando nós vemos a respeito da criação do homem. O ser humano é criado à imagem de Deus. E porque ele é criado à imagem de Deus, ele tem uma identidade, ele tem uma origem e ele tem um propósito. É verdade que essa imagem ela foi afetada pela queda. O pecado não destruiu o homem na sua totalidade, mas acabou desordenando o ser humano profundamente. Que esta verdade sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre a nossa origem, acabou sendo distorcida. Em todas as dimensões, o ser humano foi afetado pelo pecado. Isso é o que nós escrevemos como a depravação total. Então existe uma urgência de Deus em transformar a mente humana para que o ser humano entenda que ele é filho de Deus. Quando nós vemos o que o mundo tenta nos passar, é uma cosmovisão equivocada a respeito de quem nós somos. Então, quando nós procuramos na ciência, quando nós procuramos no pensamento da modernidade, da pós-modernidade, nós vemos em pensamentos como, por exemplo, que deu origem ao materialismo e ao cientificismo, de Einstein, é que tudo pode ser compreendido com fórmulas matemáticas. Então tudo se reduz a dado, tudo se reduz a informação. E não é diferente da matemática. Nós temos também na biologia o próprio Darwin, dizendo que não existia um criacionismo bíblico. O homem é um amontoado de matéria orgânica. E esse tipo de pensamento vai se elevando e vai se chegando a conclusões que se o ser humano está aí por acaso, se Deus não criou o mundo, se Deus não criou todas as coisas, se o ser humano não é imagem e semelhança de Deus, então essa história de pecado, de depravação total é uma mentira. Esse tipo de pensamento é o que nós vemos no pensamento de Nietzsche. O ser humano precisa se libertar da culpa do pecado. Olha, essa história de pecado, não se fala mais em pecado, porque essa é uma coisa da religião. Uma cosmovisão distorcida. Nós continuamos vendo esse tipo de cosmovisão no pensamento de Sartre, dizendo o seguinte, que não existe mais um roteiro de Deus. O que existe é uma existência vazia, fadada ao sofrimento. A modernidade, este tipo de pensamento, assim como o pensamento de Hegel, que Deus é apenas um conceito da nossa imaginação, que Deus não é real, que Deus não existe. Retiraram Deus do centro. A humanidade, quando retirou Deus do centro, fragmentou a compreensão da realidade. Então, a maneira como nós enxergamos o mundo, muitas vezes é posta diante de nós, por pessoas que não têm a mesma fé, que não creem no mesmo Deus que eu e você cremos, e muitas vezes nós estamos buscando na internet, em músicas, em coaches, pessoas que não creem que Deus é real, pessoas que não creem que o que você faz aqui neste sábado tem algum valor sobrenatural, pessoas que não creem na filiação que nós temos em Deus. Esse tipo de pensamento fragmentou a nossa compreensão da realidade.
O resultado disso é que nós temos seres humanos porque não conseguem crer em Deus com sua identidade instável, com uma origem incerta, com um propósito indefinido. Eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu vim, e eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei se eu curso faculdade A, eu não sei se eu curso faculdade B, eu não sei se eu caso, eu não sei se eu junto dinheiro. Porque a identidade foi distorcida. Quando a identidade é distorcida, quando a nossa origem, que está em Deus, é distorcida, o nosso propósito é comprometido. Nós vivemos um tempo em que o propósito é indefinido, porque o homem moderno perdeu as referências que antes organizavam a sua existência. Mas é justamente nesse cenário que eu quero te incentivar. É justamente nesse cenário que eu estou aqui para despertar a você, que você pregue a Cristo, porque Cristo é a verdade central, Ele que nos liberta das mentiras e dos dogmas a respeito de quem nós somos. Cristo não é apenas o meio de salvação, por Ele a salvação é operada sim, mas Cristo é referência para toda a realidade. É por isso que na pregação de Paulo ele diz, porque nele existimos, nele nos movemos. Tudo que nós fizemos, meus irmãos, existe um propósito, é para glorificar a Deus. E quando Cristo é apresentado, nós temos uma santa expectativa. Uma expectativa é que Cristo, Ele veio para restaurar a desordem que o pecado trouxe ao mundo. A desordem que o pecado trouxe ao todo. A desordem que o pecado trouxe a mim, trouxe a você, na nossa identidade e no nosso propósito. Cristo, Ele restaura a imagem de Deus em nós. A imagem que foi dada no jardim, a restauração está em Cristo. Porque é Cristo que define a identidade humana. Mas, como funciona essa restauração, Samuel? Eu sinto que, talvez, eu fui convencido que a minha existência não tem nenhum valor. Eu fui convencido que a minha vida é uma vida sem propósito. Eu fui convencido que esta é minha rotina, é trabalhar de segunda a sexta, feito um louco, é fazer prova da faculdade, é tentar passar num concurso, é ver se eu encontro um amor da minha vida. Eu também estou procurando. Vai chegar, vai chegar. Mas a nossa vida, aleluia, checa lá e chova. A nossa vida não se resume a coisas pequenas. Existe uma razão que nós encontramos em Jesus. Cristo restaura a imagem de Deus, ou seja, a nossa identidade. E Ele diz assim, você não é apenas filho de Deus, mas para você viver, você precisa estar conectado à sua origem. Você precisa estar conectado de novo à fonte de vida. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas por intermédio de Cristo, nós somos feitos amigos novamente, reconciliados com Deus. Esta reconciliação, ela acontece no lugar. E este lugar é o lugar de reencontro com Deus. Você lembra o local onde o ser humano perdeu a comunhão com Deus? Qual que era o lugar? Qual que era o lugar? A verdade é que Cristo, através da sua cruz, através da sua obra, Ele nos leva a este lugar de relacionamento como o jardim, para nos reconectar com Deus. Cristo nos aponta a um lugar de reencontro com Deus.
E não é apenas um retorno ao nosso estado original, mas é uma restauração mediada pela cruz de Cristo, de forma mais profunda, de forma mais completa. Adão, quando peca, ele perde o relacionamento dele com Deus. O primeiro Adão pecou, comprometeu toda a humanidade, mas agora em Cristo, através do seu sangue, através da sua obra, através da sua graça, Deus reconcilia essa humanidade caída e nos faz a sua família e nos faz viver no relacionamento com Ele. Então glorifique a Deus, porque a pessoa que está do seu lado é a sua família, comprada pelo mesmo sangue, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Este lugar de reencontro, mas todas as vezes que nós somos levados a este lugar de reencontro, é um lugar desconfortável. Este lugar de reencontrar a Deus, numa perspectiva da humanidade, é um lugar de reconhecimento. E é por isso que o título desta pregação é Reencontro e Reconhecimento. A verdade é que quando nós nos encontramos com Jesus, existem dois reconhecimentos que nós podemos fazer. O primeiro reconhecimento fala a respeito de nós, da nossa depravação total. O segundo reconhecimento que nós podemos fazer, que também tem que ser feito com humildade, é de nós termos a convicção que agora nós somos filhos de Deus. Esta é minha, esta é a sua identidade. Este lugar de reencontro é um lugar de humildade, porque o ser humano precisa reconhecer a sua condição. E quando nós olhamos para a história do Jardim do Éden, nós percebemos que Adão, quando peca, a primeira coisa que ele faz é olhar para si. Nós falamos sobre se conhecer. Adão olha para si e olha para a sua nudez. Adão percebe a sua nudez. E assim somos nós, assim é o ser humano, diante de Deus. Assim como Adão percebe a sua nudez, nós precisamos perceber a nossa fragilidade, a nossa desordem, o nosso pecado. A verdade é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de perdão, mas não é uma mensagem de anistia. Alguém pagou um preço, e assim como Deus propõe para Adão um cordeiro para que ele pudesse ter vestes, assim para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, foi necessário que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, morresse na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vestes novas, vestes que são tecidas agora pelo sangue de Jesus. Mas assim como Adão, quando Deus chama, não existe uma neutralidade, todo mundo está exposto. É o que Paulo diz, porque todos pecaram, não existe o justo sequer. Então o que vai acontecer com nós, Samuel? Porque se eu olho para mim, eu sei que eu sou incapacitado, eu sou depravado totalmente. O que vai acontecer comigo? O segredo está aqui. O segredo está na resposta que nós damos ao Senhor. Aleluia! Quando Deus chama Adão, na viração do dia, Adão, ele escuta a voz de Deus. O que ele faz, igreja? Ele se esconde e o que mais? Ele tece para ele vestes de folhas. A diferença
está quando nós, na resposta que nós damos ao Senhor. Alguns se escondem quando Deus chama, atrás de folhagens. Alguns se escondem atrás das folhas. Alguns se escondem atrás da razão, atrás da filosofia, atrás de conhecimentos humanos para esconder a sua depravação total. Mas existem aqueles que com a humildade, como a humildade de Adão, quando Deus chama de novo, mesmo sabendo da sua nudez, eles se apresentam diante de Deus. É o texto que nós lemos de Atos 17, no versículo 31. O Deus que sustenta, o Deus que é a razão, o Deus que é o Criador dos céus e da terra, que tem o direito de executar a sua justa ira sobre nós. Ele nos chama agora, não para nos condenarmos, mas para um lugar de arrependimento por meio de Cristo. E aqui está o ponto decisivo da mensagem do Evangelho. É isto que difere a mensagem do Evangelho, é que na mensagem do Evangelho nós temos a nossa identidade restaurada. O melhor que você pode ser, o melhor que você pode produzir, o melhor pai, o melhor crente, o melhor profissional, não está na sua capacidade humana, não está nos seus méritos, mas está ligado, o louvor pode subir, a sua identidade. Cristo restaura a nossa identidade. O mesmo Cristo que restaura, o mesmo Deus que expõe a nudez de Adão, é o mesmo Deus que oferece vestes novas. Sabe, talvez você chegou aqui com uma crise na sua identidade. Talvez os seus problemas não sejam, eu vou falar aqui, talvez o seu problema seja de pecado mesmo. E você está se escondendo. Você está se escondendo de Deus. E assim como Deus chamava Adão na viração do dia, você está se escondendo atrás de folhas. Você está se escondendo atrás da sua Bíblia. Aqui não dá para dizer terno, né? Ninguém usa terno. Você está se escondendo atrás do seu Vans. Acho que ficou melhor, né? Você está se escondendo atrás da sua escatologia. Você está se escondendo atrás de uma boa teologia. Mas isso tudo, meu irmão, são como folhas. O lugar que Deus deseja que você esteja é face a face com Ele. Diante da face dEle. Qual tom? A verdade é que a graça de Deus, ela não ignora os nossos pecados. Oi, Zito. Mas ela atravessa os nossos pecados. E nos aponta um lugar. Mas esta mesma graça que justifica, ela grita dentro de nós. Humildade. Teclado pode vir. Mas que tipo de humildade, Samuel? Não apenas uma humildade moral em dizermos que nós agora somos crentes, que nós viemos no culto todo sábado, que nós participamos da ceia, e que nós servimos na nossa igreja, e que todo mundo que está lá fora está condenado. Não é esse tipo de graça. Esse tipo de graça não nos torna melhores do que os outros. Esse tipo de graça não nos torna pessoas moralmente mais corretas. Esse tipo de graça, ela grita dentro de nós. Humildade. Mas humildade para quê? Lembra que nós falamos sobre se conhecer? Humildade para olhar para dentro de nós. Sabe, o que Jesus quer de mim, o que Jesus quer de você, não é que a gente seja os melhores crentes. Ali no lar,
O que Jesus que não quer tem de nada. você não é o melhor rodopio, não é o melhor aleluia, não é o melhor glória a Deus. Eu vou te falar isso porque eu cresci num lar cristão. E boa parte da minha vida eu tentei demonstrar para Jesus o quanto eu amava Ele, através daquilo que eu podia fazer. Sabe, irmãos, eu já entrei em um período da minha vida de incredulidade que eu deixei de crer em Deus. Na mesa lá, negou. E eu busquei no conhecimento, eu busquei na teologia, eu fui estudar filosofia. Mas não era suficiente para mim. Sabe o que silenciou os gritos da minha alma pela uma busca de Deus? Um sentido. Foi a palavra da cruz. Foi o chamado de Deus. E eu poderia me esconder, eu pensei em me esconder. Pensei, eu vou fazer seminário, eu vou fazer missões. E Deus me chamando para o lugar onde eu precisava ser humilde e olhar para mim e reconhecer as minhas fragilidades. Quantas vezes eu me escondi neste lugar aqui atrás de um instrumento e Deus estava me chamando, mas o instrumento, o ministério para mim eram minhas folhas. Quais são as suas folhas quando Deus está chamando você? Talvez as suas folhas sejam bonitas, sabe? Talvez não seja mais nem folhas, talvez é um bosque que você tem. Tudo muito bonito, muito organizado, tem até perfumes. Mas esses enfeites não são a decisão que Deus quer de você. A postura que Deus quer de nós, neste lugar de reencontro, ela carrega essa tensão. Se humilhai-vos diante de Deus. Humilhação, rendição, reconhecer que nós somos depravados mesmos, que nós não somos melhores que ninguém. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor, eu não quero ser melhor, eu quero me humilhar. Porque só aquele que se humilha, Deus pode exaltar, mas não é exaltar para ter as melhores condições de vida, as melhores oportunidades, é exaltar para estar assentado com Cristo, aleluia, nas regiões celestiais. Ela tem essa tensão. A restauração, ela precede a confissão, e nós vemos isto quando nós olhamos para a vida de Isaías. Isaías, ele chega neste lugar de encontro, ou melhor, reencontro com Deus. E é o que diz lá o texto: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchiam o templo. E o Senhor, eu ouvi uma voz perguntando: a quem enviarei, quem há de ir? Mas uma coisa que me chama a atenção é que no encontro que Isaías tem com Deus, a primeira coisa que ele faz não é rodopiar. A primeira coisa que ele faz é dizer: ai de quem? Você pode dizer isso? Nós estamos num lugar onde está sendo derramado uma glória de Deus aqui. E tudo que nós podemos dizer, tudo que nós podemos pensar, e cuidado no que você vai pensar, porque este é um ambiente de temor a Deus. O que você pode pensar é: ai de mim. Não se esconda. Deus te chama a este lugar, não é para te matar, não é para te destruir, mas é para te dar novas vestes. Não se esconda. O que você tem? Mas Samuel, eu estou tentando, eu só tenho a dizer ao Senhor: Senhor, eu pequei. Era tudo que Isaías tinha. Ai de mim.
porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Todos pecaram, todos estavam extraviados. Mas quando Isaías olha para si, olha para a sua condição, olha para a sua depravação total, de repente vem um anjo com uma tenaz de fogo e coloca na boca dele, e ele é purificado. Sabe, é este lugar que Cristo quer nos levar, este lugar de reencontro. Fique de pé. É este lugar de reencontro que Cristo quer nos levar. Aleluia. É neste lugar de reencontro que Cristo quer nos levar. Este lugar de purificação, este lugar de restauração. Mas para isso você precisa mudar os fundamentos da sua vida. Talvez você está sendo assediado aqui na sua mente, no seu intelecto, com princípios, com valores que não correspondem à verdade de Deus. Mas essa noite, a vitória de Jesus, a sua cruz, irá libertar você dessa maneira de pensar. Quando perguntarem para você lá fora qual é a sua identidade, você vai responder: eu sou filho. Não porque eu tenho méritos, não porque eu sou bom, mas porque agora o Espírito de Deus testifica em mim. Eu aceitei a Jesus, eu creio na verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Evangelho, que é a palavra da cruz. Quando eu creio nas verdades eternas, a minha identidade é restaurada. Não somente a minha identidade, o meu propósito deixa de ser centrado em mim, e agora passa a ser orientado por Deus, como discípulos de Jesus. O propósito de Deus nos faz isso. Onde Jesus vai, eu vou. Onde Ele me manda ir, qual profissão eu vou seguir, com quem eu vou casar, onde eu vou trabalhar, eu preciso de uma palavra. E por que eu preciso de uma palavra de Deus? Porque eu não me governo mais, a minha vida é de Cristo. O reencontro com Deus, Ele reorganiza tudo dentro de nós, a nossa identidade, e Ele nos leva da ignorância a um lugar de revelação da verdade verdadeira, que é Cristo. Cristo orienta todas as coisas e toda a nossa vida. Eu quero encerrar aqui, e o louvor pode começar a cantar, com uma frase de João Calvino, que dizia o seguinte: a soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira e certa, ela abrange essas duas partes: o conhecimento que se pode ter de Deus e o conhecimento que temos de nós mesmos. Se você não consegue olhar para você e não consegue se enxergar como filho de Deus, e não consegue entender que você é filho, que esta é a sua identidade, o seu relacionamento com Deus está comprometido, o seu propósito está comprometido. Mas há uma verdade poderosa no Evangelho, há uma verdade absoluta no Evangelho. Quando nós reconhecemos que a palavra de Deus, que o Deus revelado nas Escrituras é o Deus que sustenta todas as coisas, é o Deus que sustenta a nossa vida, existe uma clareza a respeito de quem nós somos. A nossa identidade está firmada em Cristo, o fundamento da nossa existência está em Cristo. O nosso propósito, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso serviço está firmado em Cristo, e tudo é para a sua glória. É nesse lugar de reencontro que eu quero que você feche os seus olhos, e o louvor vai começar a ministrar, e Deus vai ministrar no seu coração. Deus te chama, meu irmão. Saia de trás das folhas,